1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, 24 e 25. Diz a palavra do Senhor: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A dizer, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha e fará isenta de imposto à casa de seu pai em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar um pouco essa noite acerca da vida de Davi, personagem da Bíblia, alguém na Bíblia muito conhecido, muito proferido, é Davi. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel chamava-se Saul, e Davi vai ser o seu sucessor, por um legado direto de Deus, uma unção vinda diretamente de Deus. Mas, se nós observarmos o princípio da vida de Davi, parece que o fato dele ser o mais novo de sua casa e ter a sua cor ruiva, alguém de pele ruiva, era um tanto repudiado na visão de judeus, porque portava algumas manchas em sua pele. E quando nós lemos o capítulo 16 e o versículo 1, nós percebemos que o próprio Deus vai falar com o profeta Samuel, filho de Ana. E o Senhor vai falar a Samuel, dizendo que era para Samuel parar de ter dó de Saul, de querer dar um jeito para Saul continuar reinando, porque ele já o tinha rejeitado. E se o próprio Deus já havia o rejeitado, então infelizmente para Saul, o seu legado, o trono já havia passado. Embora o mesmo assentava-se sobre ele, o trono já havia passado. Então, por sua vez, Deus teria que ungir outra pessoa para reger debaixo da unção real sobre Israel. E no capítulo 16 a Bíblia vai dizer: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e venha enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vida? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Aqui foi a deixa para Jessé, o pai de Davi, convidar Davi para sacrificar junto com o profeta. Mas perceba que na mente de Jessé, ele faz pouco caso se Davi vai ficar no pasto com as ovelhas ou não, porque o profeta fala: Eu vim para sacrificar e quero te convidar e os seus filhos. Jessé poderia muito bem, como eles vão mandar buscar Davi depois, eles vão ser obrigados, por ordenança de Deus, mandar buscar Davi. Ele poderia ter feito isso de forma antecedida, dizendo: Falta um dos meus filhos, ainda falta o menor, então vou mandar buscar para os meus filhos sacrificar junto contigo, Samuel. Mas perceba que eles vão fazer o sacrifício na ausência de Davi. Então, à medida que o sacrifício está acontecendo, à medida que Samuel começa a ministrar a casa de Jessé, e ele está com um óleo cheio de azeite,
na pretensão e na presunção de Jessé, o rei de Israel, o sucessor de Saul, estava ali naquele momento. Mas, como nós falamos aqui, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer efetuar de Deus se distancia do discernimento e da intenção humana. Mal sabia os irmãos de Davi, quem sabe a mãe de Davi, o pai de Davi, Jessé, o próprio Samuel, que o rei de Israel era sim filho de Jessé, mas não estava ali no momento presente. E sim, lá no deserto, em Belém de Judá, o menor da casa seria o sucessor de Saul. E aqui eu já aprendo alguma coisa. Por quê? Nós somos tendenciosos a observar o momento presente e às vezes nos perguntamos o que está errado e o que nós podemos fazer diante de Deus, se é ou não é nossa conduta, o que está acontecendo para que as coisas, para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Mas eu aprendo uma coisa, ainda que muitos não entenderam, aleluia, que a bênção seria para Davi, mas Deus já havia direcionado esta unção, esta exaltação, essa providência, a unção real para a vida de Davi. E com isso funciona a palavra de Deus. Às vezes nos preocupamos em querer correr atrás da bênção e da providência de Deus, mas nesse texto nós aprendemos que é a bênção quem vai correr atrás da gente. E por isso não te preocupa, não ficais inquieto, a bênção vai correr atrás de você. Se Deus te virou e já direcionou algo para a tua vida, nada e nem ninguém, possa ser, a terra pode não compreender e entender, mas se Deus já te virou e te teve como alvo, a bênção te alcançará e chegará até a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. E com isso eu fico tranquilo, porque qual era o cotidiano da rotina da vida de Davi? Tocar harpa no deserto, enquanto tomava conta das ovelhas de seu pai. E essa era a rotina do moço Davi. E eles vão ter que trazer a Davi, e o óleo da unção real vem sobre a cabeça de Davi. E importante é dizer que ainda que ele recebeu algo muito grande e importante, ser o líder monarca maior de uma nação abaixo de Deus, mas ele foi ungido e voltou para o pasto. Deus ele tem um tempo para poder pronunciar a promessa, mas também dentro do seu tempo ele tem um tempo para efetuar e fazer acontecer a promessa. E eu admiro Davi, que ele é alguém que administra isso muito bem. O Senhor me deu uma palavra que nós vamos perceber que Davi ele vai usar algumas coisas que Deus lhe deu exatamente no momento certo, na hora certa. Davi ele é muito jovem, mas não é alguém precipitado. É alguém que vai colocar as peças no seu devido lugar, no momento certo, no momento correto. E Davi é ungido rei. E a Bíblia vai dizer que automaticamente, quando a unção que Deus havia dado a Saul sai dele, espíritos imundos da parte de Deus perturbavam Saul. E aí os da casa de Saul conheciam um tocador de harpa, alguém que tocava a harpa de forma diferenciada, alguém que tocava a harpa e o mundo espiritual se movimentava. E eles vão lembrar que esse era o pequeno Davi, o filho de Jessé, aquele que já havia sido ungido rei de Israel. Ainda não exerceu a função, porém, na confirmação da unção do óleo de Deus, ele já é rei. Então, vão pegar Davi do pasto, o caçula de Jessé, e vão colocar ele na presença de Saul para ele tocar. E à medida que ele vai tocando harpa, Saul sentia alívio, porque os espíritos ruins que o próprio Deus havia colocado se retirava de Saul. E essa tornou-se a rotina de Davi. E a Bíblia vai dizer que Saul, por conta disso, amou Davi. Então Saul teve um grande apego por Davi. Saul passa a amar Davi, porque quando ele perturbava-se, Davi empunhava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, e ele ia sentindo um alívio, e ele ia se tranquilizando. E as inquietações e as perturbações saíam da vida de Saul. E agora a Bíblia vai dizer que
os filisteus estão acampados, o texto que nós lemos. Saul agora está regendo sobre o exército dos filisteus, e eles vão sair a peleja, e eles vão sair à batalha. Só que alguém do campo dos filisteus vai sair marchando dentro do Vale do Carvalho e vai afrontar Israel e fazer uma proposta para Israel. E a proposta vai ser: olha, se tiver alguém aí que vir me enfrentar tete a tete, homem a homem, se nós perdermos, nós vamos servir Israel. Agora, se Israel perder, Israel serve aos filisteus. Isso se pendurou durante 40 dias. Se do outro lado tinha centenas de homens que serviam a Saul, e Saul, por sua vez, entre aspas, servo do Deus Altíssimo, não teve um soldado, não teve alguém hábil em batalha, que manejava a espada, que saísse no campo para enfrentar Golias. Texto muito conhecido, e tenho certeza que você conhece. Agora, quando nós nos deparamos com o versículo de número 23, nós vamos poder perceber que Davi, ele vai chegar neste palco de batalha. Deus vai trabalhar na vida de Davi, vai mover na vida de Davi, vai usar algumas situações muito simples para poder colocar Davi nesse cenário, porque ele queria trazer mudanças para a vida de Davi. Ele queria trazer exaltações para a vida de Davi. Ele queria começar a confirmar o que ele tinha para a vida de Davi, segundo a unção dele próprio para a vida do caçula de Jessé. Então, enquanto Israel estava acampado, Jessé sente que Davi deveria ir ao campo de batalha para ter notícia de seus irmãos, porque 3 dos irmãos de Davi eram soldados do exército de Saul. Então, a missão de Davi, a tarefa de Davi era pegar notícia para tranquilizar o coração de seu pai Jessé. E também dentro dessa tarefa, Davi levaria alguns grãos tostados para os seus irmãos, também levaria 10 pães e 10 peças de queijo. Os judeus gostam muito de pão, pude perceber isso. Então eles levariam 10 pães e 10 peças de queijo. Na mente de Jessé, ele está mandando Davi como um rapaz de recado. E se você ler o texto, 1 Samuel, a partir do versículo, capítulo 17, a partir do versículo 17, você vai ver que os pães talvez até seria para os irmãos de Davi, mas o queijo ele iria vender. Então Davi sai como entregador de lanche para os seus irmãos e grãos, e vendedor de queijo, dentro do propósito humano, dentro da pretensão humana, na mente de seu pai Jessé. Esse seria o propósito de Davi indo naquele lugar. Mas Deus sempre tem um propósito maior, mesmo dentro daquilo que é simples. Deus sempre tem um propósito maior. De repente está acontecendo algumas coisas, de repente não está nada bem, mas assim diz o Senhor para mim e para a tua vida: eu tenho um propósito maior nessa situação. Embora você não esteja entendendo e compreendendo, mas Deus, Ele tem um propósito. Somente creia, continue firme, adorando, bendizendo e glorificando o teu Deus. E que propósito maior é esse? A Bíblia diz que Davi, ele percebe que quando, no exato momento que ele chega no Vale do Carvalho, eles estavam prontos para sair à peleja. E no momento que Davi está ali, é exatamente o momento que, mais uma vez, Golias corta pelo Vale do Carvalho e vai afrontar Israel novamente. E ele afronta dizendo: se não tinha soldado, se não tinha alguém que pudesse o enfrentar. E a Bíblia vai dizer que conforme Golias ia na direção do exército, eles saíam, fugiam da presença. Eles temiam, porque era um homem de 3 metros de altura e alguns centímetros. Diga-se de passagem, com essa altura, deveria ser muito forte. E ainda um ajudante, um pajem de arma, levava o seu arsenal de arma. Então os soldados olhavam para esta barreira chamada Golias, olhavam para essa dificuldade, olhavam para este obstáculo chamado Golias, e eles se desviavam do problema, e eles saíam da frente do problema. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Mas Deus te trouxe aqui para te dar ânimo no poder da autoridade dele, para poder
a enfrentar os problemas. E é exatamente esse detalhe aqui que me chamou a atenção, entre o versículo 23, 24 e 25. Conforme os soldados, homens preparados para a guerra, se desviavam de Golias, que é um grande problema aqui, Davi começa a observar a situação com um olhar diferente. E ele vai buscar notícia com alguns dos soldados de Saul e vai dizer: o que está acontecendo? Por que esse camarada aí está muito exaltado? E eles vão dizer: viste aquele homem que vem subindo para afrontar Israel? E há de ser que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e dará a mão da sua filha em casamento, e ainda a sua casa e a casa de seu pai não pagará imposto em Israel. Olha só, Davi vai começar a olhar para Golias de forma diferenciada. Oh, aleluia! Enquanto todos começam a se desviar dele, ele era um grande problema. Segundo a proposta que Saul fez, Davi vai enxergar em Golias uma grande oportunidade. Oh, aleluia! Esse problema vai se tornar uma grande oportunidade. Essa dificuldade se transformará numa oportunidade que Deus está dando para mudar a situação e através da tua história. Oh, aleluia! Sou glória a Deus. E ele começa a enxergar de uma maneira totalmente diferente. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é que é a fase presente. Eu não sei o que tu tem buscado no Senhor. Eu não sei o que tu tem propositado, apresentado a Ele. Eu não sei qual que é a essência, o que tu vai principiar quando tu ora a Deus. E é claro que mesclado a isso há as barreiras, as dificuldades e os problemas a serem atravessados e enfrentados. Então nessa noite, que nós possamos passar a ter o olhar do menino Davi. Oh, aleluias! Era um menino dado à guerra, mas não era um soldado preparado para a guerra. Não tinha armas de soldado. Davi portava um cajado, um alforje e uma funda. Essas eram as armas de Davi. Mas ele vai começar a olhar para essa dificuldade como uma grande oportunidade para a sua vida. Oh, glória a Deus! Então, quando Davi ele começa a enxergar em Golias uma oportunidade, eu começo a meditar nessa palavra e conversar com o Senhor, e vejo que às vezes nós somos tendenciosos a fazer como o exército de Saul fez, nos deixar levar pelo tamanho da prova, nos deixar levar por aquilo que está diante dos nossos olhos, que se opõe entre você e aquilo que Deus te prometeu. Há algo a ser transpassado, há algo a ser atravessado, há uma ponte a ser cruzada para nós alcançarmos o objetivo da parte de Deus, e Ele dá ênfase à tua oração e abençoar e acrescentar o bom de Deus, o agradável de Deus e o perfeito de Deus para a tua vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E aí, como que este menino, dentro dessa situação, começa a olhar para onde muitos viam como uma grande barreira, uma grande dificuldade, uma oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Davi agora acertou em seu coração ir contra esse gigante. Agora imagine você, a Bíblia fala que ele era um menino, ele era franzino, traduzindo, Davi era muito magro. Então aparentemente, ainda que Davi olhe com tamanha fé, ainda Davi que esteja vendo a oportunidade, mas como o ser humano se deixa levar pelo aquilo que ele vê, a aparência conta muito no olhar humano. Logo, o seu irmão Eliabe vai dizer: Davi, o que você está fazendo aqui? Tu desceu aqui, Davi, só para ver a guerra. Eu conheço a maldade do teu coração e sei a tua presunção. Por que tu largaste as poucas ovelhas do nosso pai lá no deserto, lá em Belém de Judá? A Bíblia vai dizer que Davi fita o olhar, no olhar de Eliabe, vai dizer: será que eu não tenho motivo para isso? Traduzindo, Davi está dizendo: eu estou vendo o que está acontecendo aí, eu estou vendo uma oportunidade. Eliabe, tu é meu irmão mais velho, mas tu não entendeu, mas eu estou entendendo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Davi vai sair a peleja contra esse gigante. E aí uma das estratégias que Davi vai usar, quando ele pretende sair a pelejar contra este homem de grande estatura, é pegar 5 pedras em um riacho. Aí eu me perguntei, por que Davi
vai pegar 5 pedras e nós sabemos que ele vai derrubar o gigante com uma pedra. Possibilidade de erros. Com isso, eu aprendo que Davi era um homem que poderia matar leão e urso com as próprias mãos, mas ele também tem suas inseguranças, ele também tem os seus temores, ele também tem suas dúvidas. Resumindo, simplificando, Davi também era ser humano, matava urso e leão com as próprias mãos, mas veja bem, ele está pegando 5 pedras, ele cogita a possibilidade de erros, e na mente dele, naquilo que ele decide, quem sabe ele vai dizer: eu tenho 4 chances, eu tenho 5 chances, mas dentro dessas 5 chances, com essas 5 pedras, pelo menos uma eu creio que eu vou acertar no gigante e vou derrubar Golias. Mas perceba, se ele é alguém presunçoso, que vai com convicção e certeza, com total segurança, deixando-se levar para o seu ego, Davi pegava uma pedra e dizia: vai ser um tiro só, vai ser certeiro, e eu vou derrubar esse gigante. Não, Davi cogita a possibilidade de erros. E quem dentre nós, para alcançar os obstáculos, para chegar até os objetivos, para palpar a bênção, para dar testemunho da providência de Deus, não cogitamos e até mesmo cometemos erros? Davi também é como a gente. Davi também é ser humano. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi ele vai sair ao campo de batalha, ele não precisa usar 5 pedras. Você conhece o texto. A Bíblia diz que com um tiro de funda, a pedra cravou na testa do gigante, e o gigante caiu para frente, com a cara no pó. Aleluia. E eu quero crer que os soldados que desacreditavam de Davi estão jubilando lá atrás, e Davi glorificando e exaltando a Deus. Agora, por que ele lança dúvida com 5 pedras, mas com um tiro só, aleluias, ele derruba o gigante? É porque Davi é alguém que, quando vê a oportunidade diante dele, um menino muito novo, ele vai fazer algo que é primordial para atravessar as barreiras, para transpassar os obstáculos. O que ele faz? Enquanto Golias está o insultando, Davi vai dizer em alto e bom som para o gigante. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que Davi ele vai com insegurança e tem até uma certa dúvida, mas quando ele traz o Senhor dos exércitos para a batalha, a probabilidade de erro de Davi foi zero, e com um tiro, aleluia, ele obtém a vitória da parte de Deus. É simples, porque diante da oportunidade, Davi é alguém que de forma antecedida convida o Senhor dos exércitos. Aleluia. Talvez você já tenha tirado funda muitas vezes e desperdiçado muita